pra gente falar do Leão da Praça da Bandeira, de estar com ele na linha, o nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia. Anderson Batista, que ainda agora a gente fez uma live muito proveitosa lá no canal Eu Pratico Esporte TV, no YouTube, a quem eu convido, o torcedor rubro-negro e o torcedor de outras bandeiras também, para acompanhar essa resenha, que não é só do esporte, né, do futebol brasileiro. Moisés e Anderson, ontem a gente teve algumas informações aí, e no final de semana, confirmando aí, o Rafael Marques, né, falando dele aqui agora, vamos começar por ele. O Rafael Marques está próximo da Ilha do Retiro. O que antes era apenas um acordo entre diretoria rubro-negra e o jogador, agora também tem um aval do técnico Nelson Batista. O que o Sport está esperando nesse momento é que o Cruzeiro, a sua diretoria, libere o atleta para vir para cá. O atleta está, por sinal, querendo encarar aqui o desafio do Sport, vestir a camisa, e dessa vez parece que o negócio vai andar. Com relação ao gol do Sport, né, todo mundo sabe, depois dessa partida contra o América, dessa infeliz partida, por sinal, contra o América, com as falhas do Agenor, a diretoria rubro-negra resolveu, enfim, contratar um novo goleiro, e está atrás do César, que é goleiro do Flamengo. Ele tem 26 anos, já foi também do elenco da Ponte Preta, da Ferroviária, fez algumas partidas, inclusive, esse ano, só levou um gol na meta rubro-negra lá, carioca, daquele time que quer ser campeão brasileiro de 87 de todo jeito. Mas, enfim, o atleta tá em negócio avançado com a diretoria rubro-negra. Outros nomes que a gente viu que foram oferecidos ao Sport, tá? Nada que seja oficial por diretoria, nada que seja oficial pelo clube. São os dois nomes, Thiago Cardoso e Santa Cruz e o Paulo Vitor. Eu particularmente acho que as três opções aí, se o Sport fechar, para cobrir esse período aí até dezembro, será, né, no caso, uma dessas contratações assim, será de bom grado aí para o Leão da Praça da Bandeira, para substituir o Magrão. Como eu falei com o Anderson Batista ainda agora lá no canal Eu Pratico Esporte TV, acho que o Sport tem que ter muita atenção nesse retorno do goleiro. Afinal de contas, são 6 a 8 semanas parado, né, só fazendo tratamento, fisioterapia, e isso para a idade do Magrão é complicado. Então, vamos torcer que o ídolo máximo aí da história rubro-negra esteja apto e que venha jogar seu futebol até os seus últimos dias dentro do esporte, com o perfil que ele sempre teve de profissionalismo, de bom futebol, né, jogando fechando a meta do esporte, como sempre fez. Comentei também na resenha hoje pela manhã com o Anderson sobre o caso Agenor, né? Como é que fica a cabeça de um atleta que chegou no coletivo lá, no treino na sexta-feira, o apoio da torcida, inclusive gritaram que Agenor era filho do Magrão, o técnico vai, conversa com o camarada, dá força, o elenco, alguns atletas também chegam juntos, e na hora H o atleta deu aquela farrapada, né, que ele mesmo disse que ficou nervoso, e a cabeça do ser humano é assim. Também se cogita, né, isso por parte do torcedor, que o Maílson deveria ser o substituto agora do Magrão até o retorno dele. Eu, Alessandro Matias, pelo que eu tenho ouvido, e já foi confirmado pelos diretores do esporte, eles acham que o Maílson ainda está verde, ainda está num ponto que não dá para assumir uma titularidade dessa camisa no Campeonato Brasileiro, pelo nível que vai ser de exigência. Não é pela bola não, porque é um baita de um goleiro, mas é pela parte psicológica mesmo, né? Vamos lá, o Agenor, que já tem história, né? Já tem uma larga história aí no futebol, já tem idade, sentiu o peso, né, de assumir essa camisa. Aí você fica imaginando o Maílson, né? Então o Sport não quer perder uma pérola dessa aí, uma joia, vamos dizer assim, do Sport, que é um goleiro bem, boa estatura, por sinal, e vai chegar a hora dele, o torcedor tem que ter calma e dar essa força no momento certo. Tá rolando um movimento na Ilha do Retiro, tem algumas moças, por sinal, muito bonitas lá, de algumas torcidas do Twitter, esse movimento vai coletar algumas assinaturas. Elas precisam de 500 assinaturas
para um possível pedido de Assembleia Geral de Sócios para a saída do presidente Arnaldo Barros. Como se não bastasse dentro de campo, os problemas externos, fora dos gramados, também tem complicado, e queiram ou não os juízes, como diria aquele frevo famoso pernambucano, esse movimento, né, externo, político, vamos dizer assim, prejudica assim o futebol do rubro-negro, da Praça da Bandeira. Então, quem quiser chegar lá, as assinaturas podem ser coletadas durante o horário comercial, e essas moças e esses grupos, né, de torcedores querem 500 assinaturas de sócios em dia. Com relação ao André, né, não tem jeito. Chegou no canal fechado que cobre futebol, esportes em geral, e foi falar do esporte, que ele gosta, que é um clube que ele tem muito carinho, que etc e tal, mas meteu o sarrafo em cima da diretoria, da forma que ele saiu. O André só esquece de alguns detalhes, né? Não vou dizer aqui que ele simulou um machucado, mas dizem, né, que essa situação aí das dores que ele sentia e não jogar foi em cima desse movimento para a saída do esporte. Por sinal, ele não jogou a Copa do Brasil e ele mesmo confirmou para que pudesse encarar, no caso, o Grêmio nesse torneio aí nacional aqui no Brasil. Então, o André falou mal do esporte, né, nesse sentido da saída, mas esqueceu, então, inclusive, do tratamento que ele deu aos diretores, à turma lá dentro. Informações que a gente tem que ele não foi elegante nessa saída, aumentava o tom de voz, foi grosseiro. Então, o André tem que cair um pouquinho na real, que a vida dele segue, deixa o Esporte Clube do Recife, até porque, minha gente, vamos lembrar, o Grêmio não comprou à vista os direitos do atleta. Então, se o Grêmio atrasar, se o Grêmio não pagar, esse atleta volta para o esporte para que seja negociado com outra agremiação, ou até mesmo, que eu não descarto, seja usado, né? Lógico que a gente está trabalhando aqui em hipóteses, mas que o atleta tenha essa consciência e fique caladinho, falando só do Grêmio, do que interessa pelas bandas do Sul. Então, são essas as notícias de hoje do Esporte do Recife, e agora eu abro aqui para os amigos o debate leonino. Olha só, o Marcelo Capela falou sobre a questão do Carlos Henrique, não foi, Alessandro? Todo mundo estava falando que ele estava com a lesão, e o Marcelo Capela foi rapidinho e desmentiu tudo. O atleta não tem lesão nenhum, e daqui a pouquinho tá apto aí para jogar pelo Leão. Isso, surgiu essa informação ontem, tá? Que o Carlos Henrique estaria à beira de ser dispensado pelo esporte, sem nem mesmo ter assinado o contrato, que ele tinha sido reprovado nos exames e que tinha uma lesão na coxa, possivelmente de grau 1 ou 2, e que precisa ser visto. Eu conversei ontem à noite mesmo com os médicos do Esporte do Recife, inclusive também com o doutor Marcelo Capela, e me foi afirmado que não existe esse tipo de situação com o Carlos Henrique. Ele fez os exames de imagem, fez ressonância magnética, fez testes físicos, fez exames clínicos, e o atleta foi aprovado em todos. O que há, né, e aí deve ter sido onde houve o ruído de comunicação, o que há, na verdade, segundo o vice-presidente médico do esporte, Marcelo Capela, é um desequilíbrio muscular de uma perna para outra, tá? Eu não entrei muito no detalhe, mas isso todo mundo tem. E o atleta, quando passa alguns dias sem jogar, ou não vem sendo aproveitado como é para ser aproveitado, o atleta tende a ter esse tipo de diferença muscular, mas que nada que não fosse resolvido com um reforço muscular nessas musculaturas, né, que eu não cheguei a entrar em detalhes com ele, não chegou a entrar em detalhes comigo, e que isso aí não seria empecilho não. O atleta é do esporte, vai ficar na ilha, treina hoje às 13h30 na reapresentação do elenco, na preparação aí para enfrentar o Botafogo na próxima segunda-feira na Ilha do Retiro, e vamos estar lá presentes acompanhando essa reapresentação do esporte no centro de treinamento rubro-negro. Anderson, e não tem como a gente não falar de goleiro, né? Porque essa foi o destaque da partida, foi as falhas do goleiro reserva, que virou titular, e agora aí tá nessa situação. Eu espero que dê continuidade a ele, mesmo com essas duas falhas, né, no último jogo, mas que esse goleiro César
do Flamengo, eu assisti vários jogos dele, e é um bom goleiro. Agora, vamos esperar para ver o que pode acontecer, até porque, independente se o Magrão, ele vai voltar, né? Ele vai passar esse período parado, mas ele vai voltar, mas tem que ter sim um goleiro, porque provavelmente esse é o último ano do Magrão na Ilha do Retiro. E também a condição que o Agenor vai ficar de terceiro goleiro na equipe rubro-negra, caso chegue às vias de fato numa nova contratação de um arqueiro para a sequência da Série A. A gente percebeu aí vários nomes especulados, o Paulo Vitor, o próprio Thiago Cardoso, que teve passagens aqui no futebol de Pernambuco, e também o César, goleiro do Flamengo, que por sinal na temporada passada ele mostrou que tem qualidade nos jogos finais do Flamengo na Copa Sul-Americana, precisou ser acionado, pegou demais. O Flamengo não saiu com o título na oportunidade, mas o cara mostrou que tem sim condições de ser titular em um clube de algum clube de futebol brasileiro. E a respeito do Agenor, é um cara que no treinamento mostrou qualidade. O torcedor rubro-negro que estava presente na Ilha do Retiro, no treino que foi aberto, né, o treino que antecedeu aquela partida contra o América, percebeu que ele praticou boas defesas. Anderson, inclusive, para quem está duvidando dessa boa atuação no treinamento, dá uma olhadinha lá no canal Eu Pratico Esporte, que a gente transmitiu ao vivo toda a parte de bola rolando, tá lá, e eu encontro o que você tá dizendo. Exato, mas porque só estão botando a culpa também no goleiro, né? Pelo amor de Deus, parece que o mundo acabou e caiu só em cima do goleiro. Não se pode esquecer das origens da jogada. Ele não joga de atacante, não joga de zagueiro, não joga de volante, de meia, né? O time todo não jogou bem. O time todo não jogou bem, né? Inclusive o Ferreira estava olhando a bola, né? Ficou olhando como se fosse um futevôlei, como se estivesse olhando o parceiro do futevôlei. Não é jogar só a culpa também no goleiro, né? Exato, o primeiro gol... Porque pelo jeito aí parece que o único vilão dessa partida foi o goleiro. O Agenor. E que na verdade tivemos algumas peças que deixaram a desejar. O time não conseguiu criar, o time não conseguiu reverter o placar. Só a partir da segunda etapa que percebemos um esporte com cara de esporte e fora de casa. Mas já tá... resultado complicado. E já tinha levado 3 gols, aí fica complicado para ter uma reação. Sim, Alessandro? Agora, Moisés, tudo isso a gente não vai tirar, né, tapar o sol com a peneira. Toda essa pressão em cima do Agenor vem em cima das outras apresentações dele, entendeu? E o torcedor é passivo, é momento, e como ele não vinha de apresentações que davam essa confiança para o torcedor que está na arquibancada ou mesmo vendo pela TV, então ele foi cobrado não só pela partida, ele foi cobrado também pelo conjunto da obra, além da partida, pelas falhas que ele já vinha, pela falta de confiança que ele vem transmitindo para o torcedor. Agora, dentro de todo esse que você falou aí agora, tem uma pergunta: por que não se contratou um goleiro logo? O outro goleiro, tendo visto que o Agenor não estava bem, mesmo na reserva, quando entrava não suplia a necessidade do gol do Sport. Primeiro, porque essa diretoria que está aí assumiu há pouco tempo, e segundo, porque como eles são muito humanizados, né, pelo menos até publicamente eles defendem isso, a oportunidade agora que surgiu para o Agenor, e ninguém contava que o Magrão se machucasse da forma que foi. Então, esperava-se de imediato, e não até pelo tempo, prazo, que não dava para contratar ninguém para estrear no lugar de Magrão de última hora, mas foi dada essa esperança aí, essa expectativa aí, que foi gerada, melhor dizendo, em cima do goleiro, só que como ele fez essas falhas aí, participou dessa derrota da forma que foi, então chegaram à conclusão que realmente não dá mais para ficar esperando, até porque o prejuízo é grande de um possível rebaixamento, né? Apesar de que o Sport está na primeira rodada, mas a preocupação, a lanterna já está ligada, e lembra o torcedor, diferente de outros anos, a diretoria já está ligada desde a primeira rodada das suas deficiências e de um possível perigo de rebaixamento. Então isso dentro do contexto geral aí dessa fase complicada, já é um ponto muito positivo ter uma diretoria, ter uma equipe que comanda, né, o grupo, sabedor já das deficiências e correndo atrás já desde a primeira rodada. Agora, saindo do goleiro, falando do Rafael, né, que pode chegar no Sport, eu assisti o jogo desse Rafael Marques, e que no caso foi nesse final de semana, né, que ele jogou contra a equipe do Grêmio, e ele entrou em campo. Rapaz, é um jogador que tem que vir pra cá, tem que dar sequência aí pra ver o que pode acontecer, porque entrou num jogo e não fez nada, viu? O que eu posso falar sobre Rafael Marques é o seguinte:
É um atacante que tem qualidade, já jogou no futebol do exterior, além de atuar no Campeonato Brasileiro também, em várias outras equipes, por sinal, uma bela passagem com a camisa do Botafogo em anos anteriores, que fez chegar ao Palmeiras. Só que nesses últimos anos, de 2016 para cá, percebemos que Rafael perdeu um pouco de espaço nas equipes, até mesmo pelo elenco estrelado que Palmeiras e Cruzeiro vem tendo aí, com várias opções de ataque, jogadores que estão fazendo gols, e com isso o Rafael acabou perdendo um pouco o seu lugar entre os titulares. Mas é um cara sim que tem qualidade. Agora faltou para esse jogo ritmo. É um cara que precisa de ritmo, de atuar mais, de estar mais minutos em campo para mostrar o seu valor, porque apenas por uma partida, por uma estreia de Campeonato Brasileiro, ainda é muito pouco para dizer se o Rafael joga ou não. Não, claro. Não, tudo bem. Eu não tô dizendo que ele não vai jogar futebol aqui na Ilha do Retiro. Eu tô falando pelo jogo que eu vi, ele jogou muito mal. Ele não fez nada. Apesar, pegou também o tempo do Grêmio, aquela coisa toda, o Grêmio teve mais de 70% de posse de bola, o Grêmio mandou no jogo, mas o jogador entrou, acho que era metade do segundo tempo, se eu não tiver salvo engano aqui, mas não mostrou ainda. Agora sim, claro, vamos esperar ele vir aqui, se caso confirmar essa contratação, ele vir pra cá, e como o esporte já tem histórico de recuperar jogadores, porque o Querendo não recupera muito, o André é prova disso, o seu Diego Souza também, entre outros que já passaram aqui. Se caso o Rafael chegar aqui e se recuperar e jogar bem, vai ser bom para a Ilha do Retiro, vai ser bom para o esporte, vai ser bom para os torcedores, vai ser bom para todo mundo. Também. Com certeza, até para ele também, né? Esse jogo que você está falando do Grêmio, como o Anderson falou, e você também tem essa visão, não dá para tirar uma conclusão do atleta não, e aliás, do elenco do Cruzeiro, né? Deu um apagão geral e, como você falou, o Grêmio dominou a partida. É, verdade, isso mesmo. Eu assisti os 2 tempos e o Grêmio mandou no jogo o tempo todo, o Grêmio foi melhor o tempo todo, só que entrou. Mas esperamos aí que... Agora me diz uma coisa aí, Alessandro, tá quanto por cento... Não, só pra finalizar aqui, tá quantos por cento de confirmado do Rafael no esporte? Moisés, assim, não existe esse percentual, né? Não dá pra gente dizer, porque eu mesmo já fui vítima, vamos dizer assim, de dar informação nos bastidores, tá tudo certo, tá só assinatura, e de repente houve um imprevisto e volta e nada tá certo. Então, não dá para ter essa certeza nem dizer percentuais. Mas uma coisa certa, por exemplo, a diretoria rubro-negra quer, desde o início, desde o primeiro contato, acertou as bases salariais com ele, tudo financeiro já estava acertado. Nelsinho foi consultado, ficou com o pé atrás, vamos ver, deixa passar o jogo do América. Só que Nelsinho, pelo que a gente soube, ficou convencido da situação, da vinda do Rafael Marques, e inclusive na coletiva de imprensa ele evitou falar, né? Não, só vou falar de jogadores que estão no elenco, de possibilidade eu não falo, etc, etc. Mas a notícia é essa, que ele concordou e que agora o esporte espera apenas a liberação do Cruzeiro, que, como o Anderson falou ainda agora lá no canal Eu Pratico Esporte, no YouTube, isso dificilmente acontecerá uma negativa, né? Uhum. Vamos aguardar, mas entre essa palavra dificilmente acontecer, não acontecer, enfim, existe muitas nuances e a gente deve aguardar as cenas dos próximos capítulos. Que ele venha, seja feliz, afinal o esporte precisa, ele, o Carlos Henrique e esse camisa 10 que possa vir também, o lateral esquerdo, e dizer para o torcedor do esporte que tudo bem, foi uma pancada, né, nesse início, uma ação que está sendo formatada aí para sócios, inclusive está dando, mesmo com a derrota do jeito que foi, está dando um retorno enorme, mas que o torcedor acredite, cara. A primeira rodada, na real, como eu já falei aqui, repetindo, a diretoria está ciente de todos os problemas, está correndo atrás, e o bom é isso, né? Ninguém está achando que o time vai ser algo mais do que o time pode dar. Beleza, deixa eu aproveitar aqui para finalizar e mandar um abraço para o Léo Lima, que está inscrito no canal do Eu Pratico Esporte lá no YouTube, que está sempre acompanhando. Aproveitar e mandar um abraço aí para ele. Alessandro, nos encontramos amanhã com mais informações. Beleza, meu querido, um forte abraço para você, para o Anderson Batista e para os amigos da Rádio Vicência que estão em casa. Beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Abraço, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui no nosso programa, no nosso Show da Manhã, Rádio Vicência FM.